Atenção, sentido! Pastor, o irmãozinho da igreja falou que eu não canto bem, pastor. Eu vou sair da igreja, pastor. Tô sentindo, pastor. Tô sentindo. Não fez sentido isso. E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Estamos começando mais um vídeo nesse quadro que se chama Tá na Bíblia. E o episódio de hoje é a armadura de Deus. O versículo 10 de Efésios 6 diz assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E a primeira coisa que eu entendo aqui, a gente só encontra força em Deus. Só em Deus. E outra coisa que a gente precisa entender é que temos um inimigo. E quem é o nosso inimigo? O nosso inimigo não é um ser humano. Não, aqui tá falando, olha só aqui, o versículo 12 diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mas espera aí, poderes, autoridades. Mas que autoridade é essa? As autoridades aqui que está falando são as forças do mal, e a nossa verdadeira batalha é a batalha espiritual. E nós devemos estar alertas, porque a nossa batalha aqui na Terra não é contra seres humanos. Então você, amigo, você, meu amigo, que está muito tempo perdendo seu tempo com briguinhas tolas, essas briguinhas aí que eu vejo essas briguinhas tolas aí na internet. É biscoito, é bolacha. Não é biscoito, é bolacha, não. Não, a batalha é muito maior que isso. A batalha espiritual é muito maior que isso. É muito além da nossa compreensão. Então a gente tem que estar alerta, porque a gente tem que ter noção que é muito além do que a gente pensa. Então vamos continuar com a leitura para a gente entender mais e mais como a gente pode estar mais e mais protegido e fortalecido no Senhor. Vamos lá? E aí, continuando, versículo 13, ele fala assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. E aí no versículo 14, ele começa já a listar os equipamentos da armadura de Deus. E eu vou começar com o primeiro deles, que é o cinto da verdade. Tá escrito aqui, né? Eu vou confiar no editor que vai estar escrito aqui. Versículo 14 diz assim: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Vamos parar por aí. Cinto da verdade. O cinto da verdade. O cinto na época. O que era o cinto? O cinturão? O cinto na época, lógico, obviamente, era um cinto pra, né, pra... Eita, nós. Deixa eu ver aqui. O cinto na época, na verdade, era um equipamento para cinto. Sinto muito, não lembro. E tá gravando ainda? Vamos lá. O cinto da verdade, cingir, a gente precisa entender que é pôr a cintura. É cingir, é pôr a cintura. É apertar, é colocar na cintura. O cinto na época era pra espada não cair, pra firmar a espada, né? Pra ter uma estrutura. Então ele fez esse paralelo para o cinto ser a estrutura, que é a nossa estrutura tem que ser a verdade mesmo. Então esse é um dos equipamentos que tem que ser a verdade. Nós temos que estar estruturados na verdade. Continuando no versículo 14, diz assim: vestindo a couraça da justiça. A couraça da justiça nada mais é que hoje em dia é conhecido como, né, o colete à prova de balas, né, o colete que, né, te protege de um projétil, né, de uma bala, e é o que protegia de uma flecha, de um arco, de um dardo, de um arco, te protege de um arco. O cara tá lá, acabou a flecha, vai o arco mesmo. E a couraça antigamente era feito de um couro duro para proteger os órgãos vitais, né? E Paulo, como já era um conhecedor, né? Ele conhecia, né? Ele sabia dos esquemas como eram as coisas. Então, ele era especialista no que ele estava falando. Então, e o que representa a couraça da justiça?
a couraça da justiça. A justiça, que justiça é essa? A justiça é a justiça de Deus. É nós sendo justificados. A nossa justificação através da graça de Deus. E essa justiça é a qual Jesus Cristo conquistou para nós através da cruz. A justiça, a justificação, essa é a justiça. Jesus nos resgatou do poder da morte e nós somos salvos pela graça. Então, quando nós estamos com a couraça da justiça, nós estamos justificados e nós estamos protegidos de qualquer cilada do inimigo. E a justificação é um ato de Deus para redimir a humanidade de todos os pecados, né? Aquele sacrifício que Jesus pagou na cruz para que nós tivéssemos a justificação e essa justiça que nós temos quando nós entregamos o nosso coração a Jesus, né? Quando nós temos como Senhor e Salvador, nós temos essa couraça da justiça. Então esse é um dos equipamentos da armadura de Deus. Então vamos lá para o próximo equipamento. E tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. A prontidão do Evangelho da paz. E essas são as sandálias, né? Mais conhecidas as sandálias da preparação do Evangelho, né? Que a gente coloca a sandália e a gente vai ao mundo pregar o Evangelho a toda criatura, né? Como diz em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então é o id de Deus, é a nossa grande comissão, é o calçado, é a sandália da preparação do Evangelho da paz. E essa paz, que paz é essa? Essa paz é a reconciliação, é Deus voltando ao homem, é a paz que excede todo entendimento. Essa paz que ninguém consegue dar, nada nesse mundo pode oferecer, uma paz totalmente diferente. Essa paz só Jesus pode dar. Esse Evangelho da paz, o Evangelho da salvação, que só Deus pode dar. E esse é o Evangelho que diz em João 14:27. Deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Nós temos a verdade firmada em nós, a couraça da justiça, temos a justiça em nós, protegendo nossas vidas. Nós estamos calçando as sandálias da prontidão do Evangelho da paz. E o próximo que diz no versículo 16, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo da fé. Vocês já devem ter visto 300, né? Aú! 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 Não sei nem se pode usar essa imagem. Coloca 5 segundos aí dessa imagem. Aú! 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 E olha só que interessante, eu encontrei algumas informações sobre o escudo na época. Era bem pesado mesmo, cobria todo o corpo. E ele era tipo, media cerca de 80 centímetros por 120 centímetros, era bem pesado mesmo. Então eles eram escavados na madeira e coberto com couro. Então ela era ensopada, né, e socada na água, né, para que quando viesse os dardos inflamados, né, ou seja, a flecha, né, com fogo, né, viessem e atingisse o escudo, automaticamente apagasse e não fizesse dano algum. Era muito útil na época, então eles usavam muito. Então ele estava tentando fazer um paralelo também com a fé. E a fé aqui descrita é a confiança em Deus. Obviamente, a confiança em Deus, a fé em Deus. É a nossa confiança em Deus que nos protege dos dardos inflamados do inimigo. E inimigo, como eu falei antes, o Satanás. E os dardos inflamados também que Satanás tenta, né, muitas vezes nos atingir, são também o nosso próprio pecado. Ele tenta atiçar também o nosso pecado, o nosso natureza carnal. Às vezes ele tenta fazer com que nós pequemos e enfraqueça na fé. Então esse também é um dos dardos que ele tenta nos atingir com mentiras, com ódios, com coisas que acabam nos afetando. E se a gente alimentar essas coisas, a gente acaba nos destruindo. Então essa é a parte que acaba atingindo muita gente e acaba muitas vezes enfraquecendo a fé de muitos irmãos. E olha, esses dardos inflamados que Satanás vem nos atingindo, se a gente não usar o escudo da fé para apagar esses dardos inflamados, a gente não consegue viver. A gente tem que estar protegido. O versículo 17 diz assim:
usem o capacete da salvação. O capacete da salvação, estudando um pouco, era um traje militar ajustado e mais leve para proteger a cabeça e fazer com que o soldado parecesse mais alto e imponente. Ele parecia mais alto. Eu imagino que ele, pudesse ser um capacete que pudesse fazer, uma cabeça mais, um cabeção assim, sabe? Cabeçudo. O capacete da salvação é referente, é claro, à salvação, mas é uma mente voltada, uma mente transformada por Deus, uma mente renovada, é uma mente transformada por Deus, é uma mente nova. Como Paulo diz mesmo, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, é Cristo vivendo em nós. É uma metanoia, uma mudança de mente. E quando a gente tem uma mente transformada, pode vir o pecado, a tentação, a gente vai estar firmado, a gente vai estar alicerçado no Senhor. Com uma mente transformada, a gente consegue estar mais fortalecido no Senhor, mais firme, mais preparado para o combate. O versículo 17 continua: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E é óbvio que é a Bíblia. E olha só que interessante, você pode até pensar que a Bíblia é uma espada de ataque. A espada eles usavam para atacar, mas a Bíblia é uma espada de defesa. É um mecanismo de defesa, não é para atacar. Olha só, uau! E olha só que interessante, você pode ler espada e você pode entender que a espada é para, tchau! Espada, peraí. A espada pode ser o... Não caiu. A Bíblia não é usada para ataque. E você pode estar falando, como assim não é para ataque? Jesus usou a Bíblia para confrontar o diabo. Sim. Ele soube manejar a espada, ele soube a hora certa, ele soube a maneira certa, correta de usar a palavra de Deus, a espada. E isso é muito importante, não usar a Bíblia como fora de contexto, sabe? Pegar partes que, eu gosto desse texto aqui, ó. Eu uso esse trecho, eu gosto esse trecho específico, você pega só esse trecho, ignora todo o contexto e usa esse trecho para usar, para justificar o que você está fazendo e pronto. E não saber usar e atacar as pessoas e pronto. Não. Você tem que saber usar a palavra, você tem que saber manejar, usar com sabedoria a palavra de Deus. É um mecanismo de defesa, é uma espada que você usa para defesa, não é uma espada que você usa para atacar, é uma espada que você usa para defender de toda cilada do inimigo, de tudo. E isso é muito importante você saber. Use a Bíblia para ter sabedoria. A espada é importante para a leitura, para você aprender não só a ler, só por ler, mas a saber manusear, a saber a hora certa de falar, a hora certa de se calar. E para terminar, você deve estar perguntando se está faltando uma coisa, hein? Ó, nós temos o cinto da verdade, couraça da justiça, calçada da prontidão da verdade da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. E faltou alguma coisa, né? E oração? Onde é que fica a oração? Ué, você percebe que a oração não faz parte das peças da armadura de Deus? Ué, cadê a oração? Onde é que a oração fica nesse meio? Onde é que fica a oração aqui? Vamos continuar lendo aqui a oração. No versículo 18, olha só, ele diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplicas, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A oração é crucial, é fundamental, é um momento de relacionamento com Deus e a oração é fundamental, é importante. Ele diz, oração, ore em todo momento, em todas as ocasiões, ou seja, na guerra, ore, fora da guerra, ore, ou seja, ore em todo momento. Quando você não estiver na guerra, quando você não estiver na tribulação, ore. Quando você estiver na tribulação, ore em todas as ocasiões, nos momentos difíceis, nos momentos bons. Ore em todo momento, persevere na oração, ore com orações de súplicas e ações de graça. Olha só, cara, esse é o segredo, nossa armadura de Deus. A armadura não é apenas um traje que a gente coloca e a gente anda, crentez, fala crentez, a gente anda, a gente fala crentez. Não, é uma forma que a gente se prepara pro dia a dia, pro combate diário. E não é só um combate externo, não é só pro nosso trabalho, o nosso emprego, não é só no nosso dia a dia, na nossa família, não, é também aqui, ó, a nossa mente, que é pior ainda, cara. Eu vou te falar, nossa mente é cruel,
nós somos pecaminosos, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter a nossa mente voltada em Deus, em Jesus. E se a gente não tiver a nossa mente focada em Deus, a gente está perdido. Então a gente tem que estar preparado no combate. E como a gente está preparado no combate? No versículo 10 diz: fortaleçam no Senhor, estejam fortalecidos no Senhor e no seu forte poder. E é isso, esse vídeo ficou longo e eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que não tenham se cansado com esse vídeo. E muito obrigado por terem visto até o final. E até mais um vídeo. E fiquem até mais. E muito obrigado. E Deus abençoe vocês. E até mais. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Curta as nossas redes sociais. Eu só estou falando isso aqui para ter tela final. Eu não sei se vai conseguir ter a tela final. Então tem a rede social aqui. Curta. Instagram, Facebook. Isso aqui. Tchau.